pouco sobre o mercado de galpões industriais e logísticos, no qual eu atuo há pelo menos 30 anos. Esse mercado estava muito bem até 7, 8 anos atrás. Depois, no segundo governo da Dilma, houve aquela grande crise e houve um aumento muito grande da vacância, porque conjugou a diminuição da procura com o excesso de oferta. Como era um mercado que estava muito bom, vários investidores não tradicionais nesse ramo passaram a investir. Seja famílias ou pessoas individuais ou fundos de investimento imobiliário. E houve uma overdose de galpões, principalmente logísticos. E com isso houve uma queda enorme de preços e aumento muito grande da vacância. Mas, logo que assumiu o último governo em 2019, começou a melhorar. Começou a melhorar muito rapidamente e na maior parte dos locais já houve uma absorção do estoque excedente. E hoje a situação está um equilíbrio entre oferta e procura, alguns lugares com mais vacância, outros já com uma vacância bastante reduzida. A comercialização de galpões industriais e logísticos também é feita principalmente por alguns escritórios que estão em filiais no Brasil. Escritórios grandes que frequentemente recebem já a incumbência de suas matrizes ou têm contratos internacionais para fazer intermediação. Eles buscam corretores locais, depois que a empresa faz a escolha de sua localização, do município onde quer ir, eles buscam corretores locais que tenham a oferta, que sabem onde tem os produtos e apresentam para os seus clientes, em geral multinacionais ou empresas de maior porte. No caso de galpões logísticos, a comercialização geralmente é feita por corretores que ficam presentes no empreendimento, porque em geral são muitos galpões, recebem muitas visitas, então cada um dos empreendedores de galpões logísticos costuma ter corretores próprios no local, na fase de lançamento, e depois disso entrega seus produtos a uma ou mais do que uma imobiliária especializada nisso. Os galpões isolados, em geral, funcionam para grandes empresas que querem ficar separadas, ou empresas industriais cujas características de produção exigem áreas de apoio separadas para utilidades, para frota, etc. Então, eles têm quando os galpões são grandes e terrenos grandes, eles são competitivos, ou seja, o custo de manter a segurança nisso tudo é interessante. Para galpões menores, geralmente há uma vantagem em estar em condomínios logísticos ou condomínios industriais, onde há um rateio na segurança, na limpeza, na organização, na portaria, então eles passam a ser mais convenientes. Para a logística, o que acontece muito é que esses condomínios logísticos, em geral, têm terrenos pequenos. Então, eles têm poucas vagas para carretas e caminhões, e isso costuma ter problema para os seus locatários. Já os galpões separados em terrenos individuais costumam ter áreas maiores e por isso facilitam mais para transportadoras e para empresas logísticas de maior porte. Sim, principalmente para indústrias. Por exemplo, você pega a cidade de Extrema, que é na divisa de Minas com São Paulo, na Fernão Dias, é uma cidade que cresceu brutalmente por causa dos incentivos fiscais do governo de Minas Gerais. Para alguns ramos não faz muita diferença, mas para muitos a tributação é crucial. Então, eu estava falando de Extrema, onde houve um enorme desenvolvimento nos últimos 10 anos, logo na divisa do estado de São Paulo, porque as empresas estão relativamente próximas da capital, próximas do Vale do Paraíba, e ao mesmo tempo pagam menos ICMS. Então isso pesa. Outra coisa que pesa, mas menos, é o IPTU. Algumas prefeituras oferecem, para atrair empresas, oferecem isenção de IPTU, redução de ISS,
isenção de TBI, e algumas até oferecem uma devolução de parte do ICM das empresas. Mas isso é muito mais difícil. Isso geralmente é só oferecido por prefeituras onde há uma grande desvantagem de se instalar lá, seja por causa da localização, por causa da infraestrutura. Então não é um fator que atrai empresas mais sérias. Estou quase sempre atuando junto com corretores locais que são os que têm o produto, que conhecem o que tem em cada localidade. A comercialização de galpões industriais, principalmente, é muito mais demorada e trabalhosa, porque você não é uma escolha como num shopping, onde você tem um SUC, você vê o movimento daquele corredor, você percebe como é que está a movimentação em geral e você avalia se o ponto é bom para um cliente. Os galpões industriais, eles têm características também legais, ligadas à CETESB, ao zoneamento industrial ou não, a problema de vizinhança, de ruídos, ao tipo de atividade, à infraestrutura necessária. Então são galpões que para você fechar uma locação, você vai envolver desde um primeiro interessado da empresa, depois vai vir diretor industrial, equipe de utilidades, vai vir várias visitas antes de você conseguir levar o negócio para frente. E depois são contratos muito mais longos e muito mais complexos de serem feitos. Então são fechamentos realmente trabalhosos. A decisão de locar ou construir ou comprar, ela está muito ligada à disponibilidade de capital da empresa que vai utilizar. Se é uma empresa que tem custo de capital baixo, ela pode ser mais interessante ela comprar ou construir. E se ela, por outro lado, se ela está tomadora no mercado financeiro, é mais barato, é muito mais interessante você locar e você guardar o seu capital para investir na sua atividade fim. Outro fator que influencia muito nisso é o seguinte: empresas que podem se instalar em qualquer tipo de galpão e que podem mudar sem grandes custos, elas têm mais facilidade de alugar e não ter problema se precisar aumentar a produção, ou diminuir, ou mudar de lugar. Já empresas, indústrias que têm processos industriais, instalações mais complicadas, é bastante arriscado, bastante mais complicado ele trabalhar em galpões alugados. Primeiro porque geralmente os galpões à disposição para alocação, eles não têm as características que as empresas precisam. Pé direito de uma determinada altura, resistência de piso, tipo de ventilação, espaço para utilidades, pontos rolantes e uma série de características que você não encontra pronto. Então elas acabam tendo que ou construir com recursos próprios ou fazer um contrato BTS, ou seja, um build to suit por algum investidor, como tem no mercado. Por outro lado, quando uma empresa dessas resolve sair do Brasil ou mudar de local, acaba ficando com um prédio com baixíssima liquidez. Então, os imóveis industriais que são desocupados, a não ser aqueles pequenos muito padrão, eles geralmente têm uma liquidez baixíssima, eles ficam no mercado vários anos antes de encontrar um próximo locatário ou comprador. E frequentemente eles têm que ser reciclados, porque é extremamente raro você encontrar um usuário que queira a mesma metragem, mesmas características do usuário anterior. Ao contrário de galpões logísticos que são todos praticamente iguais hoje. Pontos comerciais em shopping, claro, também tem suas peculiaridades, suas dificuldades, mas eles são mais padronizados. Galpões têm uma série de características técnicas bastante específicas e que é muito importante que o corretor conheça o produto, para quando levar clientes ou quando apresentar um galpão para um cliente, ele saber se isso serve para o cliente ou não serve, e nas visitas que vai ter, ele ter argumentação para propor para o possível interessado
para propor mudanças, para explicar as vantagens e desvantagens, para fazer comparações com outros lugares, com outros galpões. E também uma empresa, quando resolve escolher uma cidade, por exemplo, escolhe a região de Campinas. Cada município da região de Campinas tem suas peculiaridades em termos de sindicato, isso influencia. Existem sindicatos que são mais de trabalhadores que são mais ativos ou são mais politizados e causam mais problemas para as empresas. Outros sindicatos são mais tranquilos. Você tem problemas de IPTU enormes. Por exemplo, Campinas é uma cidade que tem um IPTU enorme e as cidades em volta têm IPTUs totalmente diferentes. Você tem diferenças também de pisos salariais, de moradia perto das empresas, de fornecimento de energia. As indústrias, em geral, consomem muito mais energia do que galpões logísticos. E nem sempre isso está disponível com facilidade em certos locais. Por outro lado, existem empresas que não só precisam de uma energia farta, como precisam de redundância. O que é a redundância? É ter fontes de energia alternativas vindo de lugares diferentes para não haver risco de falta de energia. Em suma, são tantas variáveis. Aí também entramos na parte de CETESB, tratamento de esgotos, de emissão de poluentes. E é uma coisa muito complexa. Eu comentei há pouco sobre a falta de liquidez de galpões industriais desocupados, por as suas características específicas, por seu tamanho, por sua localização, etc. Por outro lado, eles são interessantes para investidores especuladores, ou o que nos Estados Unidos eles chamam de abutres. O que são os abutres? Eles compram galpões industriais depreciados ou que estão encalhados no mercado, costumam comprar por valores bastante baixos, porque depois de um tempo, depois de 2, 3 anos, uma empresa pagando segurança, IPTU e não conseguindo vender, costuma pegar e vender por qualquer preço. E essas empresas podem fazer boas compras e fazer uma reciclagem, dividir o galpão, mudar o uso, demolir parcial. Existem várias coisas que podem ser feitas. É claro, sempre com risco. É muito mais arriscado você comprar um produto desse do que comprar um galpão logístico padrão, que você sabe que por um pouco mais ou um pouco menos você vai ter um locatário nele. Resumindo, o mercado de galpões, ele tem o seu lado atraente, que é ter menos gente atuando nele, mas ele requer quantias maiores, em geral, investimentos de maior vulto do que trabalhar com comércio, com lojas ou com galpões pequeos. Oferece maior risco, menor liquidez, mas pode oferecer ganhos muito maiores. E no fim é o seguinte, a gente sabe que o Brasil é um país que vai continuar crescendo, tem muito para crescer. No rastro do crescimento da produção do agronegócio, a gente vai ter aumento de produção de alimentos, de têxteis, de produtos metalúrgicos. Eu acredito bastante que a gente vai ter alguns anos bastante promissores pela frente. E mais, eu fiquei contente com a entrada da Lug-On nesse mercado, porque eu já vi o sucesso e o profissionalismo com que estão tratando o mercado de varejo e tenho certeza que será um sucesso também esse trabalho da Lug-On nesse mercado grande e complexo que é o de galpões. Desejo boa sorte. Isso será bom para todo o mercado. O Brasil tem pressa. Pressa de crescer. Pressa de se modernizar. Procurando espaço para locação em shopping centers? Dê um clique e acesse a plataforma Lug-On, o marketplace da locação. Uma empresa do Grupo AD. São mais de 30 anos de experiência no mercado de shopping centers e 37 empreendimentos que já fazem parte da Lug-On. Mais espaço físico, mais espaço de mídia.
mais espaço junto a seus consumidores, consultores especializados, franquias parceiras. Clique e busque o shopping que está na rota de expansão dos seus negócios. Alugue On, o marketplace da locação.